Shabbat Shalom a todos. O tema desta mensagem da Parashá dessa semana é: levem os meus ossos daqui. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti nossas vidas. Te dou graças por este Shabbat, te dou graças por este serviço e peço ao Senhor que fale conosco. Usa a minha boca, usa a minha vida, do modo que o Senhor desejar. Não me deixa, Pai, falar nada de mim mesmo, mas que a Tua Ruach se mova dentro de mim. Conduze-me durante esta mensagem, essa ministração. Teu povo precisa de alimento espiritual, nem só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Elohim. Aqui nós estamos, Pai, alimenta-nos com a Tua palavra. Nós precisamos de Ti. No nome de Yeshua, dê-nos ouvidos para Te ouvir, para compreender aquilo que o Senhor deseja mudar dentro de nós. No nome de Yeshua HaMashiach, é o que eu lhe peço, Pai bondoso, deixando Yeshua HaMashiach, e que assim seja. Tema da mensagem: levem os meus ossos daqui. Na Parashá dessa semana, Beshalach, depois de ter deixado, nós lemos sobre a derrota do faraó e do seu exército no mar ao tentarem perseguir o nosso povo, e também o início da jornada rumo à terra prometida, seguindo a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. O povo recebeu água da rocha, que é o Mashiach. O povo já estava vendo muitos sobrenaturais, desde as pragas no Egito e também durante todo o caminho. E também recebeu como alimento humano. E precisou, posteriormente, se defender do ataque dos amalequitas, travando uma guerra tanto física quanto espiritual. E sempre foi assim com o povo de Israel, e a história se repete. Tudo que nós lutamos fisicamente, existe também uma batalha espiritual nas nossas vidas, de modo que nós não podemos olhar para as guerras que nos cercam apenas como guerras carnais ou como guerras físicas, mas também como guerras espirituais. E a Parashá nos relata que o povo vencia enquanto Moshe estava com as suas mãos erguidas, orando, intercedendo pelo povo. Moshe era um homem extremamente atarefado, tinha que cuidar de muitas pessoas, milhares de pessoas, saindo ali da terra com os seus bens que haviam despojado dos egípcios. Existiam ali idosos, crianças no meio daquela saída às pressas para a terra prometida, além dos animais, as carroças, as misturas de outros povos também, junto dos clãs de Israel. No entanto, mesmo com tudo isso que ele tinha que fazer, e eram muitas coisas, ele não se esqueceu de uma promessa que foi feita pelos seus ancestrais. Isso está escrito em Shemot, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moshe levou os ossos de Yosef, porque Yosef havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Elohim, Deus, certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Então aquela promessa era muito importante, aquele juramento era muito importante, que mesmo com tudo que ele tinha que fazer, imagina o quanto de coisa Moshe tinha que administrar, tinha que fazer, levando aquela quantidade enorme de pessoas, e mesmo assim ele não se esqueceu e foi atrás ali do túmulo, do lugar onde estavam os ossos de Yosef, para levá-lo rumo à terra prometida. Para nós isso parece pequeno, para nós isso parece para quê? Muito do que o Eterno exige de nós, demanda de nós, pode parecer aos nossos olhos até insignificante, porque nós não entendemos a princípio aquilo que o Senhor nos pede, e Moshe não deixou passar esse detalhe. Isso aconteceu também no tempo em que Yosef estava vivo, quando seu pai Yaakov faleceu. Bereshit capítulo 50, versículo 4 ao 6. Passando os dias de luto, Yosef disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, e logo depois voltarei. Ou seja, não era algo simples falar com o faraó a respeito de sepultar alguém, ainda mais alguém na posição de Yosef, levar alguém para sepultar fora do Egito. Ele teve que chegar à corte e pedir para que eles pudessem falar com o faraó em favor dele. Yosef, o regente do Egito, o segundo no Egito, teve que fazer isso.
Tamanha importância que os egípcios davam para o sepultamento de alguém. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. O Antigo Egito ele ficou muito conhecido, irmãos, principalmente por duas coisas. A primeira é por causa dos monumentos, especialmente as pirâmides, e por causa das múmias. Por causa da forma que eles preparavam os corpos das pessoas que morriam para o seu sepultamento. E Jacob conheceu o faraó, falou com ele face a face, e Iosef era o regente do Egito, e ambos chegaram à mesma conclusão e fizeram seus parentes prometerem: não me sepultem aqui. Não me sepultem aqui. Deixando uma mensagem clara que, primeiro, aquele não era o lugar deles, aquele não era o lugar do povo, eles estavam ali provisoriamente, estavam de passagem, iriam sair dali. E segundo, aquele ritual de sepultamento egípcio era perigoso para o povo de Israel, podendo mesclar eles ao povo egípcio, em seus costumes, em suas tradições. E o mundo continua fazendo isso. As coisas do mundo, elas podem se tornar atraentes, atrativas para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, porque o mundo tem ele prega que você pode viver do jeito que você quiser e não haverá consequências, não haverão consequências no modo de vida que você quer. O mundo não prega que você tem de amar o seu próximo. Você não precisa amar. Talvez vai pregar para você que basta um respeito e acabou. Os egípcios passavam uma mensagem muito forte, inclusive, que eles acreditavam na vida após a morte. E existem hoje pessoas que acreditam na vida após a morte do jeito delas. Do jeito delas. Na verdade, o sonho de muitas pessoas é viverem do jeito que bem entenderem aqui, fazendo mal, e depois não responderem por nada dos seus atos, e ter uma vida, após isso, ter uma vida boa na eternidade, com o mesmo coração, com a mesma mente e com as mesmas opiniões. Muitas pessoas idealizam o céu que elas querem, inclusive. Muitas pessoas fazem isso. Nós somos tentados a dizer que vamos viver com o eterno, mas não o conhecemos, não queremos saber a vontade dele, mas queremos viver uma eternidade com ele. Quantas vezes você já perguntou para alguém se essa pessoa quer ir para o inferno? Qual a resposta que ela dá? Não, eu quero ir para o inferno? Não. Eu acredito que a resposta que nós escutamos geralmente é: eu quero ir para o céu. Mas as pessoas querem mudar de vida para estarem nos céus com o Senhor? E os egípcios acreditavam muito, muito na vida após a morte. Eles acreditavam na vida após a morte. E tanto Iosef quanto Jacob colocaram o seguinte: não me deixem ser sepultado aqui. Esse lugar não é para mim, não é para vocês. Esse costume não é para mim e não é para vocês. Não é para vocês. Talvez isso também nos passe uma mensagem muito séria. Você está se preparando para a vida após a morte, caso você não presencie a volta de Yeshua? Você está se preparando para a vida após a morte? Talvez pela posição que Iosef tinha, ele precisou pelo menos ser embalsamado, assim como seu pai, até mesmo para que o corpo suportasse a viagem para Canaã. Mas ambos deixaram claro o perigo de todo aquele ritual e pediram para que não fossem sepultados ali. E eu quero estudar um pouco com os irmãos o que era feito no processo de mumificação, para entendermos quais são os perigos daquela cultura para o nosso povo e o que também isso nos ensina nos dias de hoje, porque a história continua se repetindo. Para os egípcios, era muito importante que os cadáveres fossem preservados, visando facilitar a passagem da morte para a vida, porque eles acreditavam que havia vida após a morte. Por isso, para eles era importante que os cadáveres fossem preservados. Eles queriam preservar o morto. E o Senhor nos ministra hoje que nós muitas vezes estamos assim, preservando aquilo que nós precisamos deixar morrer, preservando aquilo que não pode continuar nas nossas vidas. E Yeshua, ele trata sobre isso usando uma parábola sobre vinho. Ele fala que nós, e isso é assim até hoje, nós apreciamos qual tipo do vinho? O vinho que é envelhecido, o vinho velho. Todos nós vamos procurar, o vinho mais caro é o vinho mais envelhecido. Ninguém quer o vinho novo, esse vinho novo é o vinho mais barato. E Yeshua está falando, para que você receba o vinho novo, você precisa se desvencilhar do vinho velho. Do contrário, você vai quebrar.
Você não vai conseguir reter os dois. Ainda como o Rosh Carlos estava orando agora há pouco, nós queremos vestir as mesmas roupas, as roupas velhas. Nós queremos manter os velhos trajes nossos de sempre, e os egípcios pregavam isso. Nós temos que preservar o morto para facilitar a nossa passagem para a outra vida. E nós pensamos que isso vai ser assim também conosco, que preservando o velho homem, nós vamos conseguir ir para a vida eterna. Não retenha o morto na sua vida. O que hoje, medite comigo, o que hoje está fedendo dentro já de você, está dentro da sua vida e você está preservando, pensando que você vai conseguir carregar isso para perto do Pai. Não retenha o morto. O mundo procura cada vez mais enganar os eleitos do Senhor a viverem uma vida inconsequente. Porque os egípcios bastava apenas um sepultamento correto, um sepultamento feito segundo os rituais religiosos deles, e eles teriam uma boa passagem para a vida após a morte. As pessoas estão dizendo hoje em dia que um dos maiores perigos para o povo do Senhor, nesses dias, eles chamam de hipergraça, onde as pessoas não têm mais consequência daquilo que elas estão fazendo. Não têm consciência de pecado. Não têm consciência de que o pecado mata e mata a nossa alma, conduz à morte eterna. Consciência de pecado nós precisamos ter. Nós não podemos carregar cadáveres dentro de nós. Termos uma aparência de vivos, mas estarmos mortos. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5. Está escrito assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Quando nós estamos mortos? Quando nós seguimos a presente ordem deste mundo. O mundo está caminhando para a morte. Continuando, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Se eu não mudar a minha vida, não tem como, irmãos. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso buscar o Senhor e mudar a minha vida em todas as áreas. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Mashiach, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E aí então uma pessoa pode pegar esse texto e falar: eu sou salvo pela graça, mas ignora tudo que foi lido anteriormente no contexto. É claro que nós somos salvos pela graça, mas nós não podemos mais viver segundo a ordem do presente mundo e segundo o príncipe do poder das trevas, do ar. Todos nós somos provados se nós vamos continuar vivendo como os egípcios, inconsequentemente, pensando que nós vamos herdar os céus. É o que as pessoas querem. Elas idealizam uma vida após a morte. Quando você já escutou isso? Eu acredito em Deus. Eu acredito numa força maior. Mas as pessoas não querem compromisso com o Senhor. Não existe mais a consciência do pecado. E Yeshua nos ensinou que o que nos concede a vida eterna é o cumprimento dos mandamentos. E se os malachim vão nos reconhecer e nos guiar até os céus, você é reconhecido nos céus? Quanto tempo você tem colocado diante do Senhor em oração? Quanto tempo? Uma forma de nós reconhecermos se nós estamos seguindo a ordem deste mundo é o tempo que nós nos dedicamos para a vida nesta terra e o tempo que nós nos dedicamos para o Senhor. Quanto tempo o seu pensamento, na sua mente, você dedica para o eterno? Você coloca as coisas dele na sua mente. E quanto tempo você se dedica para o mundo? E aí você vai saber qual ordem você está seguindo. E Yeshua nos ensinou em Lucas capítulo 12,
versículo 8 e versículo 9, eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos malachim, dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, do malachim de Elohim. Apocalipse 3, versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E em Matitiahu 24, versículo 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, seus malachim, com grande som de chofar, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, não é preservando o morto que nós entraremos para a vida eterna nos céus. É se você é reconhecido lá. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com o Senhor? Você tem dedicado tempo para orar, para buscar a presença dEle, para ser reconhecido nos céus? Como está a sua vida com o Senhor? O que vai facilitar a nossa subida é o que nós temos feito em vida e não o que é feito na nossa morte. Depois da morte, irmãos, não tem mais arrependimento. Não tem mais arrependimento. O arrependimento, ele acontece aqui. Ele ocorre aqui. E não deixe para depois o que você pode corrigir hoje. Não deixe para depois aquilo que você pode corrigir hoje. Em alguns processos de mumificação, o sacerdote embalsamador começava por retirar os órgãos, ele removia o cérebro do morto, depois os órgãos do tórax, que eram colocados em vasos próprios, guardados no túmulo, com exceção do coração. O coração, que para eles era necessário na outra vida, era recolocado no seu lugar. Você acha que o mundo quer entregar o coração para o eterno? O coração vai com eles. O coração ficava dentro do corpo, que as pessoas não querem entregar para o eterno coração. Tudo era removido do corpo. Os órgãos, os intestinos, os pulmões, o cérebro. Existiam formas para isso ser feito. O cérebro, eles colocavam alguns líquidos ali que dissolviam o cérebro, depois deitava o corpo e aquilo descia pelas narinas. Os órgãos eram removidos porque o corpo precisava ser preenchido com sal, para que aquilo secasse e não apodrecesse com o tempo. Mas um único órgão era recolocado dentro daquele cadáver, e aquele órgão era o coração. O coração ficava dentro do corpo. O coração ficava dentro do corpo. Porque nós temos muita dificuldade em entregarmos nosso coração. Agora me diz, irmãos, como que Yaakov e Yosef poderiam concordar com isso? Como que eles iam concordar com isso? Imagina o povo de Israel naquela terra, vivendo ali, vendo aquelas nações, porque todo o Egito pertencia ao faraó, nós já lemos isso. Todo o Egito pertencia ao faraó. E eles vendo tudo aquilo, talvez eles falassem, o que importa para nós é ter um bom sepultamento. Está ótimo. Nós vamos ter a vida eterna. Era o costume do faraó também, ou de pessoas mais ricas, sepultar na mesma cripta, no mesmo lugar, os seus servos ou os sacerdotes que cuidavam deles. Por quê? Porque eles já queriam renascer com servos para trabalhar para eles no pós-vida, no pós-morte. Eles acreditavam nessas coisas. E as pessoas estão assim, o que eu vou ter? Quais são os meus benefícios de servir o Senhor? As pessoas querem viver do jeito que elas quiserem e depois ter a vida que elas quiserem quando morrerem. O faraó também costumava colocar ao lado do seu túmulo, seu sarcófago, as riquezas que ele conseguiu em vida. Os ricos também faziam isso porque eles acreditavam que assim eles teriam também muitas riquezas quando morressem. Muitas pessoas hoje em dia pensam que vão levar alguma coisa daqui, que vão preservar alguma coisa com elas, e muitas delas pensam que vão conseguir, com o mesmo coração que nunca se converteu, um coração enganoso, podem servir ao Senhor. E o Senhor nos disse por meio de Irmiyahu, capítulo 17, versículo 9,
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Ou em algumas traduções, desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou quem o conhecerá? Mas o coração daquele não convertido ficava no corpo para ser preservado. Não preserve o seu coração. Entrega para o Senhor. Entrega o seu coração para o Senhor. Ele vai te enganar. Entrega o seu coração para Ele. Não preserve o seu coração. Entrega para o Senhor. No nome de Yeshua. Não seja enganado com aquilo que satisfaz o seu coração. Uma das coisas que nós temos de tomar muito cuidado é aquilo que vem para nós e nós olhamos e falamos, isso aqui é bom. Cuidado com isso. Nosso coração nos engana. Tudo nós temos que buscar ao Senhor. Tudo, em todos os momentos. Esses tempos atrás, eu passei por um aconselhamento e a pessoa veio me falando assim, olha, eu tenho recebido espíritos dentro da minha casa e eu me sinto tão bem quando eles vão lá. Eu falei, cuidado com o que você sente bem. Cuidado com isso. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal era desejável. Ele era agradável, ele parecia ser agradável ao paladar. Ele não era uma coisa feia, um fruto que dava nojo de comer. Ele era desejável para se obter discernimento. Está escrito isso. E a pessoa me dizia, mas eu me sinto tão bem, por que isso é errado? Quando esses espíritos me visitam, me sinto tão bem, por que isso é errado? Eu falei, você tem que tomar cuidado. Você acha que uma pessoa que está lá presa nas drogas, ela não gosta quando ela está lá escravizada, quando ela está usando aqueles entorpecentes? Eu falei, quantas pessoas estão hoje unidas em relacionamentos de agressão? As pessoas estão lá unidas em relacionamentos, eu falei isso no dia, estão lá e você sabe do que eu estou falando quando pessoas se apaixonam por quem as maltratam. E você acha que o seu coração tem discernimento para dizer para você o que é bom e o que é ruim. Ah, mas no processo de mumificação no Egito, eles preservavam o coração junto com o morto. Colocavam dentro do corpo de novo e sepultava aquele coração lá. Tudo era removido, inclusive o cérebro, mas o coração ficava lá dentro. E nós pensamos que aquilo que o nosso coração diz que é bom, é de fato bom. Se você não colocar diante do Senhor, Pai, meu coração está dizendo que isso é bom. É verdade? É verdade isso, Senhor? Será que o meu coração não está me enganando? Se todo mundo fizesse isso, os casamentos seriam muito mais felizes, seriam outros casamentos. Será que é isso que o meu coração está falando, Senhor? Será que tem sentido? É o que as Escrituras nos dizem. No lugar dos órgãos removidos, colocavam pacotes de natrão de sal, cobriam também o corpo de sal, deixando o corpo secar durante 40 a 70 dias. E Yeshua nos chamou de sal do mundo, mas não nos chamou para preservarmos o morto. Ele não nos chamou para isso. Porque talvez você queira ser o sal que preserva aquilo que não é para ser preservado. Não seja assim. Sabe, nós podemos ser sal, sim, de duas maneiras. Nós podemos preservar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O homem, se ele quiser, ele pode preservar o mundo do jeito dele. Do jeito dele. Ele vai preservar aquilo que é ruim e vai destruir aquilo que é bom. Nós somos luz e sal, mas nós podemos colocar a nossa luz no mal. Existe luz ruim, irmãos. Existem diferentes tipos de luz. Qual luz você é? E o sal, se o Senhor te chamou para ser sal, o que você está preservando? O que você não está deixando ir embora, estragar, morrer? O que você está preservando? E Yeshua nos disse, Matitiahu, capítulo 16, versículo 24 a 27. Então Yeshua disse a seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua estaca, siga-me. A gente não se cansa de ler esse texto, porque ele é tão presente nas nossas vidas, todos os dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mas nós queremos colocar sal nas nossas vidas para preservar aquilo que não é para ser preservado.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus malachim, os seus anjos. E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. E nós queremos colocar sal naquilo que não é para ser colocado sal, pensando que assim vai facilitar a nossa entrada na vida eterna. Muitas pessoas estão mortas ainda que andem sobre a terra. Muitas famílias estão divididas e as pessoas estão preservando divisões. Não seja assim com a sua vida e com a minha vida, porque com as nossas atitudes nós podemos preservar divisões, nós podemos preservar o ódio, nós podemos colocar sal no ódio e manter ele lá, preservado, guardado dentro de nós. Nós colocamos sal nas nossas mágoas, nós colocamos sal nas nossas decepções, nós plantamos depois isso, depois de preservar aquilo tudo, a gente planta e fica regando até que aquilo dê muitos frutos. E nós temos de tomar cuidado com isso, com o que nós usamos, como nós usamos o nosso sal, o que você está preservando dentro da sua vida, o que o Senhor já te pediu e até hoje você não tirou o sal dali de cima. Até hoje você não tirou o sal de cima daquilo, você está preservando. Se você é uma pessoa que guarda rancor, guarda mágoas e você está preservando aquilo tudo, você guarda atrações, você guarda inclinações, cuidado com isso. Isso vai dar fruto. Isso vai dar fruto. Yaakov e Yosef podiam ver aquele império, aquelas grandes construções no Egito, e diziam, isso tudo é aparência, do que adianta esses sepulcros majestosos? Perceberam o tamanho da corrupção que havia naquele país, pessoas ímpias, escravizadas pelo faraó, que buscavam um bom sepultamento para poderem preservar os seus corpos e renascerem ricos. Com servos, inclusive, o faraó não tinha misericórdia de sepultar os escravos dele junto, na mesma cripta, para aquelas pessoas nascerem servas dele depois. Isso também era costume. Imagina a pessoa que era serva do faraó e falar, eu vou ser sepultado com esse homem aí, e vou nascer servo dele ainda. Era assim que as coisas funcionavam no Egito, irmãos. Yaakov e Yosef viam isso e falavam, aqui não me sepulte aqui. Leve os meus ossos daqui. Religiosidade pode nos fazer andar como pessoas mortas nessa terra. Pode nos fazer andar como pessoas mortas, andarmos divididos, com contendas, ficando lado a lado sem nos amarmos. E nós vamos preservando tudo isso. O sal, ele pode ser usado religiosamente. O mesmo sal que nós colocamos na halá e abençoamos o nosso irmão, isso tudo pode ser religiosidade. Tudo isso pode ser religiosidade. O sal que a gente coloca na halá, a aliança, porque o Senhor diz que tem uma aliança de sal conosco. Isso tudo pode ser mera religião. Tudo isso pode perder o significado e o motivo do que nós estamos fazendo. E nós estamos usando o sal para preservar a nossa religiosidade, porque a religiosidade, ela consola o homem. Você acha que os egípcios não eram consolados? Eu vou morrer, mas eu tenho um bom túmulo, eu tenho riquezas, eu vou ter um bom sepultamento, eu tenho os melhores sacerdotes. Eles sabem remover os órgãos sem prejudicá-los. Eu tenho os melhores potes para colocar cada órgão. O meu coração vai voltar bem preservado para dentro do meu corpo. E eu vou ter uma ótima vida após a morte. A religião, ela é ótima em consolar, em massagear o nosso ego. Ela é ótima em fazer isso. Religiosidade daquele tempo. Imagina Yaakov olhando para tudo aquilo. E Yosef olhando para tudo aquilo. Falou, não, isso para a gente não serve. Não serve. Nós não somos daqui. Não me sepultem aqui. Não serve para mim isso. E nós podemos continuar fazendo as coisas e colocando sal. Eu fiz tudo aquilo de errado, mas quer saber, eu tenho feito tanto, eu tenho feito as coisas religiosamente, liturgicamente, corretamente, e nós nos consolamos dentro da nossa religião, quando o consolo tem que vir da Ruach. O consolo para a sua vida tem de vir da Ruach, não da religião. Nós podemos agir religiosamente. Nós podemos usar o serviço do Senhor religiosamente. E nós podemos usar o sal da aliança
para preservar aquilo que é ruim. Nós podemos preservar a nossa carne, irmãos. A falta de confiança que havia no Egito podia se infiltrar no meio do povo de Hashem. Assim como hoje, por conta dos isolamentos, das desconfianças, nós temos nos dividido. E isso tem de ser removido. Isso não pode ter sal. Tem de ser removido de nós. O Eterno é poderoso para pegar pessoas mortas em seus pecados, como nós lemos, e restituí-las por meio do Mashiach, Yeshua. O nosso povo no Egito poderia ter se considerar morto, vencido, sem esperança, mas o Eterno cumpriu a promessa que ele fez a Abraão e tirou o nosso povo de lá, tirou a descendência de Abraão de lá. Ele é Elohim de vivos. Ele é Deus de vivos e não de mortos. O Eterno não é Deus de pessoas que preservam a sua carne. Ele não é Deus de pessoas que preservam a sua carne. Me refiro ao velho homem, aos velhos costumes, aos maus pensamentos, às atitudes incorretas, ao ódio. O Eterno não é Deus de pessoas assim que preservam isso tudo. O Eterno tem sal para nós preservarmos outras coisas, o amor, principalmente o amor. Na época podia não ter sentido o que Yaakov e Yosef estavam pedindo, principalmente para os egípcios, tanto que Yosef teve que apelar para a corte do faraó. Fala com o faraó para mim. Fala para ele que eu preciso sepultar meu pai em outro lugar. Talvez o faraó olhasse e falasse, esse aqui a gente vai sepultar do nosso jeito. Esse aqui vai ser do nosso jeito. Quem sabe os planos que o faraó tinha para o corpo de Yaakov? Porque enquanto nós estamos procurando sentido nas coisas, Satã estava lá disputando o corpo de Moshe. Então não sei o que os espíritos malignos já estavam falando na cabeça daquele homem a respeito do corpo de Yaakov. E Yosef teve que pedir ajuda à corte, diga ao faraó por mim para que eu sepulte o meu pai na terra de Canaã. Podemos não ver sentido naquilo que o Senhor nos pede e nós ainda esperamos que as pessoas neste mundo vejam sentido naquilo que você faz, que o Senhor te mandou fazer. Porque nós temos essa tentação também. Como eu queria que minha família entendesse o que eu estou fazendo. Como eu queria que os meus amigos entendessem a direção que o Senhor está me dando. E a gente fica triste, fica pensando, por que eu não sou aceito pelo mundo? Imagina o faraó olhando aquele pedido, pô, mas a gente tem o melhor método de sepultamento, e Yaakov vai nascer rico. E Yosef dizendo, não, eu tenho que levar ele para Canaã, eu tenho que sepultar meu pai lá. Mas Yosef, você é o regente de toda a terra, você vai ficar todos esses dias fora, é uma jornada de muitos dias, preciso levar meu pai para lá. Mas nós somos tentados a, puxa, eu queria tanto que as pessoas entendessem a história que eu estou trilhando agora. Se para nós, muitas vezes, não faz sentido o que o Senhor está pedindo. Não espere que as pessoas entendam, então, o que o Eterno está colocando para você. Porque com a maturidade espiritual que você conseguiu agora, com muito tempo, talvez, até de caminhada, as pessoas, não exija isso das pessoas. Nós somos muito tentados também a esperar até que pessoas que estão próximas a nós, não pessoas de longe, não pessoas não convertidas, digo de pessoas convertidas, e você olha e fala, por que essa pessoa que é convertida não entende que o Senhor está pedindo isso para nós? Será que ela não amadurece logo? O que está acontecendo? Mas nós é que nem a pessoa que começou a plantar agora. Não sei quantos aqui já plantaram alguma coisa, mas eu quero que você se lembre, se você já plantou, da primeira vez que você plantou alguma coisa. Lembra da primeira vez que você colocou a semente na terra e regou. Não sei quantos fizeram isso, mas a maioria das pessoas fazem o quê quando planta a primeira vez? Rega e já fica olhando. Aí rega de novo, não aconteceu nada. Aí vai. Dorme, no outro dia já fica lá. Não nasceu nada ainda. E aí você dorme de novo. E todo dia a pessoa que plantou a primeira vez pensa o quê? Que vai nascer do dia para a noite. Ou da noite para o dia, a semente que ela plantou. E vai lá de novo e olha e fica pensando, puxa, isso aqui não nasce. A primeira vez que eu plantei espécies diferentes de sementes. E eu percebi que algumas sementes davam frutos primeiro. Algumas sementes do que eu plantei nasciam primeiro e davam frutos primeiro, e depois as outras começavam a dar. Eu não sabia nada disso, ainda eu continuo sem saber muita coisa. Mas
ansiedade, quer que todo mundo fique pronto no mesmo tempo, e que todo mundo dê fruto na mesma hora, e que, se for possível, da noite para o dia, aquela semente brote e nos dê fruto, mas não é assim. O Senhor sempre nos chamou de pessoas que estão sendo plantadas. A palavra é uma semente que foi plantada e ela dá fruto no tempo certo. Shaul HaShaliach falou sobre isso, ele falou, um planta, outro rega, mas é o Senhor que dá crescimento. Porque ainda que eu quisesse muito que aquela sementinha que eu plantei a primeira vez desse fruto da noite para o dia, eu nunca ia conseguir isso. E assim é conosco, nós não podemos esperar que as pessoas deem frutos da noite para o dia. Mas eu digo para você, se você não está dando fruto ainda, os dias estão se abreviando rapidamente. Não fique esperando o tempo passar. Os dias se abreviam. Hoje nós estamos vivos, não sabemos amanhã. Nós sempre falamos aqui, o Oscar diz, uma pessoa que morre hoje, Yeshua voltou para ela hoje. Yeshua voltou para essa pessoa hoje. Aproveita a oportunidade que você tem, não preserve mais este cadáver. Não preserve isso. O sal era colocado dentro dos corpos e por fora também. Eles queriam preservar tudo, o que estava dentro e o que estava fora. E o Senhor nos chama, sai dela, povo meu. Assim como aqueles rituais consolavam os egípcios de tudo que fizeram de mal durante a vida, a nossa religiosidade também pode nos consolar. Mesmo aqueles ossos sendo levados para um lugar certo, para serem sepultados, sem o costume idólatra daquela nação, fazendo papel, eles tiveram um papel importante na vida do nosso povo, para mostrar a eles de que eles não podiam compactuar com aqueles costumes. E durante 40 anos, Moshe levou aqueles ossos no deserto. Já pararam para pensar nisso? O que é aquilo ali? Aquilo ali é Yosef. 40 anos no deserto, Yosef, o corpo de Yosef ficou com o povo. E muito tempo depois, os ossos dele foram colocados no lugar certo em Yehoshua, capítulo 24, versículo 31 e 32. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Yehoshua e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Yosef, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no campo, no quinhão de terra que Jacob havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se a herança dos descendentes de Yosef. 40 anos, aqueles restos mortais ficaram andando também no deserto, sendo carregados no deserto pelo povo. Mas foi cumprida a promessa. Cumpriu o papel deles. Para nós fecharmos. E Yeshua tratou conosco sobre os sepulcros caiados em Matitiahu, capítulo 23, versículo 27 a 30. Está escrito assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que eram cobertos de cal, ficavam brancos, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O nosso testemunho, irmãos, é muito importante para que outras vidas se convertam. Não adianta nós preservarmos uma vida podre dentro de nós, ainda que o exterior aparente vida. Nós precisamos iniciar uma mudança dentro de nós. E aquilo que muitas pessoas dizem, mas não existe esperança, o Eterno vê esperança e Ele pode fazer ressuscitar dos mortos. Aquilo que todos possam dizer, está morto, não tem jeito. Nós podemos olhar para algumas pessoas e dizer, esse aqui não merecia nem se converter, olha como a pessoa é má. E o Eterno não vê como nós. O Eterno não vê como nós. Quantas vezes nós queremos o Eterno só para nós, queridos? Senhor, é só meu Deus somente. E ninguém mais vai tê-lo. Sabe uma coisa que nós queremos? Que as pessoas mereçam o nosso amor. Mas você merece o amor do Eterno? Nós queremos que as pessoas comprem o nosso amor. O que você vai me dar em troca do meu amor? Nós queremos muito que as pessoas sejam dignas de serem amadas.
Nós queremos muito que as pessoas sejam dignas de receberem misericórdia. E nós somos dignos? Quem é digno? E Yohanan, quando teve a visão do rolo, ele chorou amargamente. Ele falou, não tem quem seja digno de abrir o rolo e romper os seus selos. Só um. O cordeiro que foi morto. Ele é digno. E comprou para o eterno povos, pessoas de toda tribo, toda língua, toda nação, para fazer deles um reino de sacerdotes. Só Yeshua. Só Yeshua. E Yohanan chorava e chorava porque não havia quem fosse digno de abrir o rolo e romper os seus selos. Ah, mas nós queremos que as pessoas sejam dignas de serem amadas. Nós queremos que as pessoas sejam dignas de receber o nosso amor. Que isso saia do nosso meio no nome de Yeshua. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Homens do Senhor como Yaakov e Yosef se opuseram fortemente a esse tipo de cultura, o tipo de cultura que nós podemos ver inconsequentemente na terra. E depois fazermos rituais religiosos e termos a nossa consciência limpa. Que no nome de Yeshua você não preserve mais a morte. Não preserve o podre. Não preserve sua velha natureza. Não retenha. Não embalsame aquilo que precisa ser destruído. No nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 11/2, teremos uma única paraxá, Yitro. Nesta paraxá, o sogro de Moshe chegou ao acampamento do povo de Israel depois de ter desejado se juntar a eles, quando ouviu falar de todas as maravilhas, dos milagres e grandes feitos que o Eterno com sua mão poderosa realizou no meio daquele povo. Depois que Yitro percebeu o quanto Moshe estava desgastado para atender o povo, ele apresentou uma solução para Moshe. E assim segue. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas. Peço ao Senhor que nos ajude a não nos comportarmos como as outras nações, Pai. Nós não podemos nos comportar como as outras nações. Nós não podemos, Pai, seguir os costumes dos povos. Alguns povos, Pai, sacrificam seus filhos aos seus deuses, em troca de favores, em troca de vida. E no caso dos egípcios, eles mumificavam seus mortos, pensando que assim facilitaria para eles a passagem para a vida após a morte. Nós não somos estes. Nos ajude, Senhor, que nenhum de nós coloque sal, preserve o morto, preserve aquilo que precisa sofrer decomposição, aquilo que precisa ser removido. No nome de Yeshua HaMashiach, seja o Senhor sobre as nossas vidas, em todas as áreas, no nome de Yeshua, e que assim seja, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado ao teu coração aí com essa ministração, né, que Ele nos trouxe através mais uma vez, usando a vida do Rosh Kai, né, e tem algumas coisas interessantes com relação ao coração, que eu gostaria também de compartilhar com vocês. O coração, ele é o primeiro órgão que, quando um feto está em criação, o coração é o primeiro órgão que se forma. O primeiro órgão que se forma é o coração. Tá certo? É no coração que está depositado o nosso espírito. Talvez o fato deles preservarem o coração, tendo algum entendimento sobre isso, eles tinham a intenção talvez de preservar o espírito dele. O espírito que é do Senhor, Ele nos concedeu, e quando a pessoa morre, volta a Hashem, que nos deu. E normalmente nas nossas orações a gente costuma pedir muitas coisas para o Senhor, e Ele fala, né? Faça conhecidos os teus desejos diante de mim em oração, peça a mim, né? E te darei com abundância. Ele tem desejo que a gente busque oração, apresente as nossas necessidades, peça a Ele. Mas a única coisa que o Senhor nos pede é o nosso coração. Filho meu, me dá o teu coração.
No nosso coração está o nosso espírito. O nosso corpo físico não tem como renascer de novo. Ele vai morrer. A gente tem que mandar ele para a estaca todo dia. A nossa alma, ela não vai renascer de novo. A única coisa que renasce aqui, que transforma a nossa vida, para experimentar realmente o que o Senhor tem para nós, é o nosso espírito. O espírito é o único que pode renascer de novo. E está no nosso coração. Que o Senhor tome o nosso coração e faça em nós um coração novo. Como mencionou muitas vezes Mélio Davi, com muito conhecimento e muita propriedade. Está na nossa mão. A escolha é nossa. Nós não temos tanta escolha assim, mas o Senhor nos concedeu algumas delas. Entregar o nosso coração a Ele é uma escolha que está na nossa mão. Que você possa ter entendimento, que o Senhor possa ter falado com vocês.